colocarem em pé, como sempre fazemos, para lermos a Bíblia Sagrada, desde já contando com as vossas orações. Livro de Gênesis, capítulo 37. Versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos até o versículo 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Pai Santo, te pedimos mais uma vez a tua direção, a tua graça, rogando-te que nos envie na unção do teu Espírito a tua palavra. Tu conheces as nossas necessidades e certamente nesta noite as suprirás em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Podem tomar assento, meus amados. Mantenha, se possível for, a sua Bíblia aberta nesse capítulo 37 do livro de Gênesis. Vamos nos basear nestes versículos lidos para aprendermos ou revermos algumas lições com parte da vida de José. Extrairmos alguns princípios, porque afinal de contas nós aprendemos com os acertos e aprendemos também com os erros alheios. José, como qualquer outro personagem bíblico, não foi perfeito, e a Bíblia, todos nós sabemos, ela não esconde as imperfeições nem as falhas dos grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia é transparente no relato da vida de todos os grandes personagens, de todos aqueles que construíram na direção de Deus a história do povo de Deus. E José é um destes. Muitas coisas a sua vida tem a nos ensinar. Como temos um tempo limitado nesse culto de caráter de ensino, nós vamos nos deter nesses versículos
pretendemos abordar os pontos que aqui separamos, mas estamos assim na dispensação e na direção do Espírito para que Ele nos conduza segundo a sua vontade. A primeira coisa que gostaríamos de tratar nessa noite, não temos um só tema, nós temos temas desdobrados à medida que formos lendo os textos, mas a primeira coisa que gostaríamos de chamar a atenção nessa noite, em termos de aprendizagem com a vida de José, é como ou aprendendo a lidar com as informações ou com as notícias. O versículo 1 do texto que lemos diz, o versículo 2, melhor dizendo, diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. A versão da Bíblia que tenho em mãos, eu gosto sempre de citar, porque a grande maioria das Bíblias dos irmãos talvez estejam na versão Almeida, revista e corrigida. E alguns outros têm na mão ou em mãos a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada. Às vezes, os termos diferem de uma versão para outra, mas a natureza, o teor da mensagem, do ensino é o mesmo. Por isso, não se preocupe com a troca de alguns termos. Mas diz aqui o final do versículo 2, na versão da Bíblia que tenho em mãos, que ele, José, trazia mais notícias deles, de seus irmãos, a seus pais. Eis aqui, pelo que tudo indica, uma falha grave em José. A Bíblia não diz que ele trazia notícias boas e notícias ruins ou mais. A Bíblia só nos diz que ele trazia notícias mais. É sobre esse fato que gostaria, em primeiro lugar, nessa noite, de chamar a nossa atenção e de me incluir nisso. A experiência e a vida parece que nos mostra, que nos revela e que nos ensina que há pessoas na igreja, em todas as instâncias ou níveis, que parecem que se especializaram em trazer notícia ruim. Trazer e levar notícia ruim. Muita coisa boa acontece, mas ele fica atento só para as notícias ruins, para as más notícias. Há pessoas que levam e trazem notícia ruim nos órgãos da igreja. Há pessoas em corais, em conjuntos, que estão ali só esperando algo de ruim acontecer com alguém, com algum componente, para levar para o dirigente, para o regente do coral. Agora, as coisas boas que os componentes fazem, ele não leva. Ele só está interessado nas coisas ruins. A gente na escola dominical só para levar notícia ruim para dirigente. Há pessoas na campanha evangelizadora especialistas nisso. Quando o irmão vai dirigir lá o seu culto de ponto de pregação, o seu culto relâmpago, faz um bom trabalho, dá uma boa mensagem, não vai para o dirigente dizer que o trabalho foi bom. Mas se o irmão chegou atrasado, se cometeu um erro no culto relâmpago ou no ponto de pregação, ele hoje tem celular, já liga lá do culto mesmo, se for o caso, para dar notícia ruim. Antigamente esperava o dia seguinte para encontrar. Hoje tem celular, já liga do culto, lá de trás, baixinho. Olha, tu não sabe o que aconteceu. O irmão chegou atrasado, o dirigente atrasou. Rapaz, tu não sabe a mensagem que o camarada está dando aqui. Isso não é mensagem para não crente, não. É mensagem para a igreja, para crente, rapaz. Ele está pensando aqui que é ciclo de oração. Então hoje, a notícia ruim é dada em tempo real, porque tem o celular. Sem falar que tem gente que vai para casa, vai lá para a internet, para o Orkut, para o MSN, e toma notícia ruim na rede também. Hoje se virtualizou e notícia ruim, até a tecnologia ajuda a transmitir. Mas em todos os níveis tem gente assim. Na congregação tem aquelas pessoas que quando o pastor vê de longe, vindo em sua direção, ele diz: já sei, lá vem notícia ruim.
Ou se começa o culto, no início do culto, aquele indivíduo, aquela irmã, aquele irmão chega ao pastor, quando terminar o culto, eu tenho um assunto para tratar com o senhor, já é notícia ruim. O pastor já começa o culto preocupado. O que é que esse camarada vai dizer? Qual é a notícia ruim que vem por aí? Porque dali só sai coisa ruim. Nos chama a atenção esse relato acerca, essa ênfase na narrativa da história de José, que ele levava notícias más, informações ruins dos seus irmãos a seu pai. E não se poderia esperar nenhuma outra reação dos seus irmãos, a não ser uma certa antipatia, rejeição, que nos versículos seguintes nós vamos ver que acaba se transformando em ódio. Em ódio. Há uma questão que precisa ser colocada antes de passarmos para o outro ponto, para o outro assunto dentro da palavra que o Senhor tem nos dado nessa noite. É que devemos, obviamente, evitar cair nesse engano, nesse laço do diabo, de sermos portadores apenas de notícias ruins. Precisamos, da melhor forma possível, sermos agente de boas notícias, de estarmos procurando falar bem e ressaltar as virtudes dos nossos amados irmãos. Mas não podemos fugir da realidade também, que por vezes existe a necessidade de se levar uma notícia ruim. Às vezes a gente não quer levar uma notícia ruim, mas há casos em que a notícia ruim precisa ser levada. Mas quando a notícia ruim precisar ser levada, ela precisa ser movida por uma boa motivação. Uma notícia ruim, quando é levada, quando se faz necessário levar, não pode ser movida por um sentimento de causar um mal para as pessoas envolvidas com o fato negativo. Há coisas que precisam ser levadas ao dirigente. Notícias ruins, infelizmente. Algumas notícias ruins precisam ser levadas ao dirigente, ao regente. Algumas notícias ruins precisam ser levadas ao pastor, ao dirigente da congregação. Algumas notícias ruins precisam chegar ao presidente da igreja. Mas sempre que precisar levar, ou uma notícia ruim, se fizer necessário chegar mais à frente, repito, ela precisa vir movida por uma boa intenção, uma boa motivação. A motivação de consertar o erro, a motivação de ajudar o que caiu, a motivação de perdoar o que fracassou, de restaurar aquele que cometeu um deslize. Não podemos, como crentes, levarmos más notícias movidos por más intenções. Então, sempre que uma má notícia precisar ser dada a alguém, precisa ser motivada por um bom sentimento, um sentimento nobre. Um desses que acabamos de citar: ajuda, reconciliação, perdão, restauração. Vamos adiante. Essa atitude de José de comunicar, de levar notícias ruins dos seus irmãos, gerou esse sentimento de aversão dos seus irmãos, de repúdio contra José. A coisa se agrava quando, no versículo 3, a Bíblia nos fala que Israel, ou Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Aqui temos um outro fato que a circunstância da vida de José deve nos abrir os olhos e deve nos alertar. É o perigo do preferencialismo. É quando a gente tem uma inclinação maior para alguém do que para outro. O texto é claro: Israel amava mais José do que a seus irmãos. Antes de censurarmos Jacó e de extrairmos algumas lições com esse episódio, é preciso deixar algumas coisas muito claras.
há muitas razões e causas que faz com que alguém goste mais de um do que de outro. Seria hipocrisia da nossa parte se não afirmássemos que em algum momento da vida, ou na família, ou no trabalho, ou na igreja, ou em alguma circunstância, de repente não tivemos mais uma afinidade por uma pessoa do que por outra. Ontem eu lidei com a situação de alguém que perdeu um ente querido, uma irmã que perdeu a sua mãe, e ela estava ainda muito abalada, e no final da sua fala ela disse: olha, a minha dor não é apenas a da perda da minha mãe, é porque eu era a filha mais achegada a ela. Eu era a filha com quem a minha mãe mais conversava, mas é porque também as outras não se abriam com ela, ou por alguma razão a minha mãe confiava mais em mim do que nas outras. Então há questões muito complexas que nos fazem gostar mais de alguém, de umas pessoas do que outras, inclusive às vezes de filhos. O comportamento, o jeito de ser das pessoas fazem isso. É difícil até de explicar esse sentimento. Eu vou usar um termo assim, muito comum, principalmente entre os jovens. Os jovens vão pegar logo esse negócio, mas a gente escuta muito na televisão, principalmente nessa questão de namoro. Às vezes as pessoas chegam para dois jovens e perguntam: olha, mas por que vocês começaram a namorar? Aí geralmente se escuta uma frase bem moderna que diz assim: sabe o que é? Rolou uma química. Rolar uma química na linguagem dos jovens significa: olha, eu não sei bem o que aconteceu, mas tem uma coisa que fez, pá, que bateu assim, sabe? Quando eu coloquei o olho, tá. Quando eu conheci a minha esposa, a Beth, rolou uma química. Eu creio que foi química do céu. Mas são coisas difíceis de explicar, porque envolve questões objetivas, como no caso aqui, há uma referência que a Bíblia fala que o amor de Jacó por José, dentre outras coisas, era maior em virtude dele ter sido filho da sua velhice. Então há algo que tenta substanciar esse sentimento, mas por vezes há coisas que não dá para explicar. Pronto, na relação, sem ser namoro entre pessoas do mesmo sexo, amigos, pessoas que convivem, às vezes a gente conhece pessoas que na hora que a gente conhece, ou poucos minutos, no meio da conversa a gente diz: tá, eu fui com a tua cara, eu fui com você. Ou se a gente não diz na hora, lá na frente, quando a amizade amadurece, a gente diz: rapaz, sabe que eu fui com a tua cara desde aquele primeiro dia que a gente se conheceu assim? Não sei, teve alguma coisa na conversa ali, gostei da conversa, gostei do seu jeito. Mas o inverso também é verdadeiro. Há pessoas que a gente bate o olho e talvez não tenha coragem de dizer, mas depois que sai, rapaz, eu não fui com a cara dele. Não sei, tem alguma coisa que não colou. É uma série de variáveis, de situações e circunstâncias que, de alguma forma, influenciam os nossos sentimentos. Mas o fato é que nenhum de nós está livre desse sentimento, dessa situação que Jacó vivenciava. E é provável que muitos aqui nessa noite vivenciem isso. Você tem uma filha ou um filho que é o seu xodó. Agora, sabe qual é o grande perigo? Não é quando você tem no coração esse sentimento, é quando de alguma forma isso vaza, isso se manifesta, isso se revela, é quando isso se torna notório, quando dá na cara de todo mundo. José era amado de Jacó, Jacó amava José mais do que a seus irmãos, e certamente, por amá-lo mais do que a seus irmãos, como acontece nas relações humanas, talvez Jacó dava uma atenção especial para José, talvez tivesse aquele sorriso mais aberto para José, aquele tratamento diferenciado com José. Mas a coisa se complicou mesmo,
foi quando Jacó resolveu materializar o seu amor. E para materializar o seu amor, e para mostrar o quanto amava com toda de maneira muito especial a José, disse: vou materializar o meu amor numa túnica, numa bela túnica. O termo lá nos originais bíblicos dá a possibilidade de duas traduções. Uma é essa que eu li, uma túnica de mangas largas, ou uma túnica colorida. O fato é que era uma túnica que se diferenciava das demais que os seus irmãos usavam. E aí, para materializar o seu amor e para produzir ciúmes e mais ódio ainda em seus irmãos, José recebeu de Jacó a túnica. Jacó presenteou a José com a túnica. E agora o amor não era apenas visto e percebido na forma com que Jacó tratava José, mas bastava José aparecer com a sua túnica, que já transmitia uma mensagem visual para os seus irmãos. Querendo ou não, a mensagem era transmitida. Da parte do pai, a mensagem era: está aí o meu filho, o filho que mais amo, meu queridinho. E da parte do filho, mesmo se não quisesse, da parte de José era: está aqui o filho mais amado. Eu não tenho culpa? Eu tenho culpa se cair na graça do pai? A gente precisa ter cuidado, porque por vezes estamos vestindo túnicas nas pessoas que amamos. E essas túnicas que a gente veste, ou seja, esse tratamento diferente, acaba produzindo problema para quem a gente ama. É quase que impossível inibir esse sentimento de amar mais a alguém. Mas precisamos ter sabedoria para administrar isso, para que esse sentimento não se torne muito evidente, ou que de repente esse sentimento faça com que a gente trate de maneira muito diferenciada aqueles que são iguais. É preciso ter cuidado com elogios públicos. Parece absurdo e até um acontecimento improvável, mas eu tenho informações de fatos do tipo de, em reuniões, pessoas falarem: eu gosto de todos vocês, agora desse aqui eu gosto mais, esse aqui, me desculpa os demais. Você está arrumando um problema para você e para aquele que você manifestou o seu amor, que você colocou acima dos demais em termos de preferência, de sentimento, de afetividade. É preciso ter sabedoria, porque isso pode provocar as mais diversas reações naqueles que escutam e que testemunham tais fatos. Então, houve essa dificuldade por esse amor manifesto por Jacó a José. E o interessante é que, lendo sobre o assunto, eu fui direcionado até o capítulo 25 de Gênesis, versículo 28, e está lá uma coisa interessante. Gênesis 25, 28 diz lá: Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Ou seja, já havia uma história de preferencialismo na família. Jacó lá atrás foi objeto do amor, do preferencialismo da sua mãe, e agora ele reproduz o mesmo preferencialismo com seu filho José. Eu fiz uma breve anotação aqui para citá-la e não fugir muito da centralidade aqui do assunto, mas que cabe-nos também como advertência nessa noite. Nós não precisamos de forma alguma repetir as mazelas e as tragédias vivenciadas na história da nossa família. E por vezes inconscientemente a gente faz isso. Não existe família perfeita, mas
há famílias que sofrem mais em algumas áreas do que em outras. Por exemplo, há famílias que sofrem muito com a violência doméstica. Há famílias que vivenciaram por muito tempo agressões do pai contra a mãe e os filhos. Há família que sofre com vícios, com viciados. Enquanto algumas famílias sofrem com violência, outras sofrem pelo vício de alguém, pelo álcool, pelas drogas. Há famílias que não sofrem com violência, não sofrem com vício, mas sofrem pela presença de alguém que seguiu o caminho da delinquência, da marginalidade, da criminalidade, e sofrem. Então toda família tem suas fragilidades, tem suas debilidades, que são vivenciadas, mas que não necessariamente devem ser levadas para gerações futuras. Há jovens casais, há casais jovens que acabam, de alguma forma, as coisas ruins da sua família pregressa, trazendo para a nova família. A gente devia olhar para o passado da nossa família, olhar os erros e os acertos da família, dos nossos pais, dos nossos avós, se esforçar para imitar os acertos e ao mesmo tempo tentar de todas as formas não reproduzir os erros. Nós temos em nós alguma coisa no campo natural que se chama carga genética. Há uma coisa que todos nós herdamos dos nossos pais, com maior ou menor intensidade, que é o temperamento. Temperamento. Eu vou usar a linguagem popular. O temperamento pode tornar alguém uma pessoa grossa. Um filho que viu ou viveu o tempo todo numa casa onde o pai era grosso com a mãe, se não tiver cuidado, será grosso com a sua esposa. A gente pode, se não tiver cuidado, levar para a nova família as coisas ruins da família anterior, quando elas deveriam ser um alerta para a gente, porque sabemos que temos alguma herança no nosso DNA. Nós temos sobre nós uma carga interior e exterior de influência do ambiente que pode fazer com que a gente reproduza tudo de ruim, quando não necessariamente se precisa. Eu conheço situações onde isso é tão sério, onde que numa família histórias de divórcio se repetem de geração para geração. A bisavó, a tataravó se divorciou, a bisavó, a avó, a mãe. E quando o jovem conhece a moça, já tem alguém que diz: cuidado, que a história da família aí, meu amigo, você pode ser a próxima vítima. E o trágico é que isso por vezes acontece, mas não precisa acontecer. Principalmente conosco que somos crentes lavados, remidos, libertos pelo poder do sangue de Jesus, que por termos a mente de Cristo, podemos ter a consciência, a clareza de perceber essas realidades e clamar ao Senhor para que elas não se repitam na nossa família, para que elas não se repitam no nosso lar, e que toda ação do diabo possa ser repreendida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Então toda tragédia de origem natural ou espiritual pode e deve ser na nossa família neutralizada em nome de Jesus. Então aprendemos com José algumas coisas relacionadas às informações, aprendemos com José algumas coisas relacionadas à administração dos nossos sentimentos e, por fim, nós aprendemos com José algumas lições em como lidar com os nossos sonhos. Vamos terminar falando de coisa boa. Sonhos ou visões de Deus, proféticos, dadas por Deus. E diz a Bíblia, no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ora, já tinha dificuldade na casa de José, da sua maneira de levar notícias más de seus irmãos.
Acrescentou-se a isso, agravando as circunstâncias, o fato do seu pai o amar mais do que a seus irmãos e ainda materializar o seu amor. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. E aí um dia, José sonha, e algo aqui importante e interessante de falar acerca desse sonho de José. Esse sonho de José não foi causado, temos consciência disso, por uma ação do seu inconsciente ou pelo desejo dele de ser ou querer algo além das possibilidades da realidade. Porque há um risco muito grande em nós, na nossa natureza humana. Quando a gente, por vezes, almeja ou deseja coisas que estão para além da nossa realidade, ou para além do plano de Deus na nossa vida, a gente pode sonhar com isso. E o pior, a gente pode sonhar e podemos atribuir a Deus o sonho. Você deseja de repente algo tem um desejo muito forte e intenso por alguma coisa, aí vai dormir e sonha com aquilo. Você pode se acordar e dizer: puxa vida, eu sonhei com aquilo, eu acho que Deus vai me dar aquilo que eu sonhei. Se eu sonhei, Deus vai me dar. Não pode ter, o sonho pode ter sido fruto só do seu desejo, da sua vontade de ter. Então há sonhos que são de natureza meramente e de origem meramente humana, há sonhos que são malignos e há sonhos que vêm de Deus, sonhos abençoados como o de José. José teve um sonho dado por Deus. O Senhor dá seus sonhos, o Senhor dá as suas visões. Ele deu e continua dando visões e sonhos para nós ainda hoje. Eu vou fazer uma pergunta aqui muito óbvia, mas faz parte daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Quantos aqui já tiveram um sonho ou uma visão acerca do seu futuro dada por Deus? Levante uma das mãos e diga glória a Deus. Num sonho, dormindo, ou de dia, com os olhos abertos, a visão veio, a imagem veio. E você percebeu que aquele sonho, aquela imagem, aquela visão não nasceu da sua mente. Foi diferente. Uma atmosfera espiritual lhe envolveu e sinalizou que havia algo de Deus ali naquele negócio. Pois José teve um sonho desses, um sonho profético. E um dia ele resolve contar isso para os seus irmãos. E qual foi o sonho de José? Nós sabemos, lemos aqui. Um dia estava José reunido com seus irmãos, já odiado por seus irmãos, disse: olha, eu tive um sonho. O sonho era o seguinte: nós estávamos amarrando nossos feixes já de colheita, talvez de trigo, nossos molhos, e tínhamos molhos assim grandes. De repente, os molhos, os feixes de vocês começaram a fazer um círculo em torno do meu. O meu ficou em pé, o de vocês começou a fazer um círculo, e depois o feixezinho de vocês começaram, olha, a se dobrar diante do meu. Ih, meus irmãos, eles deduziram logo: esse indivíduo está dizendo que vai ser maior que a gente em alguma coisa. Mas o sonho de José não ficou por aí. Depois ele sonhou com o sol, com a lua e 11 estrelas e reuniu a família toda agora para contar. Aí foi a vez do pai dizer: mas que é isso, José? Você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Perante ti vamos nos colocar em terra? Dependendo do tamanho do sonho e de qual seja o sonho que Deus nos dê, proporcionalmente ao tamanho desse sonho, muita coisa negativa pode ser gerada no coração daqueles que escutam ou com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Agora a gente precisa ter certeza de uma coisa, antes de qualquer coisa: se o sonho veio de Deus. Se o sonho veio de Deus. O tamanho do sonho pode, na mesma proporção, suscitar sentimentos adversos a seu respeito. Principalmente se esse sonho, para quem você conta, envolver a pessoa a quem você conta.
Há uma coisa interessante no sonho de José. Tinha todos os irmãos. Por que Deus deu aquele sonho para José? Por que José? Por que José? Há uma resposta muito objetiva. Porque Deus quis. Os planos de Deus, é Ele quem resolve, quem determina através de quem vai executar. Na hora de escolher quem e como executar os seus planos, as coisas nem sempre seguem a lógica e raciocínio humano. Mas tanto José, Deus quis José, Deus quis Gideão, Deus quis Davi. Paulo foi o último a chegar. Deus quis Paulo para uma obra grandiosa. Mas Deus quis, porque Deus é soberano e gracioso. Deus quis você, Deus me quis para aquelas obras que Ele estabeleceu realizar através da minha e da sua vida. E quer alguém se regozije com o sonho que Deus nos deu, ou sofra, ou se irrite com o sonho que Deus nos deu, foi Deus quem deu, e quem deu o sonho é fiel para cumprir com o sonho. Mas escute só, nós aprendemos algumas coisas com a vida de José. Primeiro, nem sempre o sonho precisa ser contado. E vai aqui umas dicas. Se você sonhou substituindo alguém, evite contar para aquela pessoa. E até para quanto menos gente você contar, melhor. E se não contar, talvez seja melhor ainda, se guardar com você, substituindo alguém. Principalmente se essa pessoa tiver num cargo superior ao seu. Já pensou você sonhar lá no coral, substituindo o regente ou a dirigente, no outro dia chegar no ensaio e dizer: olha, eu tive um sonho aí, eu sonhei que eu ficava no teu lugar. Já pensou você obreiro auxiliar da congregação, aí Deus lhe dá um sonho sentado na cadeira do dirigente da congregação. Aí você, animado com o sonho, vai para o culto na igreja, mal termina, já está lá colado com ele, diz: pastor, presbítero, meu irmão, não digo nada, que eu tive um sonho. Que sonho? Eu sonhei sentado aí na sua cadeira. Você não sabe o que pode acontecer, meu irmão. Se você pegar, e pode acontecer, alguém que desapegado à questão de cargos, essas coisas, que não é melindrado com isso, e maduro, talvez diga: olha, meu filho, você sonhou com isso? Foi, eu sonhei. Então guarda esse sonho, não conte para ninguém. Se for de Deus, no tempo vai acontecer. E se depender de mim, você senta. Mas como é difícil achar assim, né? Geralmente quem escuta já fica pensando num jeito de se livrar do indivíduo. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles não entenderam, nem José entendia o que era, nem a dimensão. Eles só entendiam uma coisa: esse camarada quer ser maior que a gente, e a gente tem que se livrar dele. Então cuidado, guarde o sonho, porque senão alguém vai querer se livrar de você. É preciso ter cuidado com quem compartilhamos os sonhos. Às vezes a gente pode compartilhar alguma coisa, mas não pode dizer tudo. E tem que saber para quem vai dizer. O mais prudente é guardar. Aleluia. Os sonhos que Deus nos dá nos revelam muitas coisas, mas não revela todo o plano de Deus. Não revela tudo.
De forma que Deus pode nos dar uma visão de futuro a nosso respeito. Mas essa visão de Deus de futuro pode ser algo muito mais amplo e maior do que aquilo que Ele deu. Ele deu apenas uma perspectiva. E você só vai entender e perceber que é maior quando chega no ponto do sonho e passa do ponto do sonho. Porque às vezes Deus resolve não nos mostrar tudo, só mostra parte. Talvez aquilo que Deus lhe deu, que você acha hoje e pensa que é grande demais, talvez ainda seja maior. Talvez você não tenha noção do tamanho da bênção e da grandeza do sonho ainda. Esses grandes sonhos, eles tramitam no nível e no campo do improvável. Essas grandes visões proféticas que estão para muito além da nossa capacidade. Aquela visão e aquele sonho que a gente olha para o sonho e olha para a gente e diz: às vezes o sonho é tão grande, tão profundo e tão amplo, que há casos que dá vontade de pedir perdão a Deus só pela possibilidade de estar vindo da mente da gente. Dizer: Deus, eu estou pensando, Deus, se for da minha mente, me perdoa esse negócio. Você bate assim, bate aqui. Jesus, me perdoa, que eu não quero isso, Jesus. Aí ele diz: mas não é você que quer, é eu que quero. Jesus, está para além das minhas possibilidades. Aí o Senhor diz: mas está dentro das minhas. Deus nem nos revela toda a dimensão boa do sonho, nem toda a dimensão ruim do sonho ou da visão. Interessante é que o Senhor mostrou para José todo aquele cerimonial do feixe e das estrelas. Mas na minha Bíblia, nem na sua Bíblia, você vai encontrar Deus mostrando no sonho para José as conspirações dos seus irmãos. Deus não mostrou para José a cova que seus irmãos iam jogar-lhe. Deus não mostrou no sonho José sendo vendido, nem mostrou sendo comprado. Deus não mostrou no sonho José na casa de Potifar sendo assediado e calado pela mulher dele, nem preso. Deus não conta tudo, porque a gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa confiar nele e focar no sonho. Quem nessa noite aqui tem um sonho, não me conte, que ainda não se cumpriu. Quantos têm um sonho ou uma visão que ainda não se cumpriu? Eu estava ministrando há semanas atrás nessa direção, e pelo Espírito de Deus falei que, assim como no plano natural, há sonhos de Deus que a gente esquece. Eu falava naquela noite: Deus vai fazer com que alguns aqui se lembrem de alguns sonhos. E quando terminou o culto, alguns me procuraram e disseram: pastor, lá no final do culto, quando o senhor falou, Deus me fez lembrar de sonhos que Ele me deu que eu já tinha esquecido. Deus nessa noite vai nos lembrar de sonhos também. Tem gente aqui com os sonhos mais maravilhosos e grandiosos que Deus pode dar a alguém, mas talvez perdeu o foco do sonho pelas tribulações e adversidades do meio do caminho. Porque entre o ponto que você está e o sonho, tem um caminho.
Esse caminho tem todas essas coisas que teve na vida de José. Mas José foi assim. Jogaram José na cova, mas José não esqueceu o sonho. Tiraram José da cova e José focado no sonho. Vendeu José e José olhando no sonho. A mulher o assediou, mas ele focava no sonho. Foi preso lá na prisão, mas não encarceraram o sonho, porque um sonho de um crente ninguém pode prender. Não há cadeias, não há cárcere que limite os sonhos de um crente. Ele estava na prisão, mas sua mente viajava nos sonhos. Eu estava ali e orava dizendo: Senhor, nessa noite, cria uma atmosfera espiritual e ressalta na nossa mente as imagens dos sonhos que Tu nos desse e faz um colorido todo espiritual nesse ambiente para a glória do Teu nome. Qual o sonho que Deus te deu? Lembre-se dele nessa noite. Foque nele nessa noite. Pense nele nesta noite. Confie naquele que lhe deu o sonho. Lembre-se do sonho hoje aqui. Porque é na direção desse sonho que Deus está me conduzindo, que Deus está lhe conduzindo. Talvez você diga: meu sonho é pequeno. Se foi Deus que deu, é grande. E para aqueles que Deus deu sonhos grandiosos, cuidado, não se orgulhe, nem se torne arrogante por causa do sonho. Seja humilde, porque Deus deu pela graça dele. Há pessoas que aparentemente ou circunstancialmente parecem que estragaram os sonhos de Deus. Deus deu um sonho e pelo meio do caminho se atrapalhou. Aí você pergunta: tem jeito? Tem jeito. Deus é misericordioso para perdoar aqueles que na direção do sonho falham. Deus é misericordioso para perdoar, para levantar, para restaurar e levar adiante na direção do sonho. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quem entrou aqui nessa noite desesperançoso em relação ao sonho, eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Gente que entrou aqui já com nenhuma esperança do sonho, seja ele qual for. Gente que as circunstâncias hoje apontam para o contrário, mas que desejam receber nessa noite de Deus uma nova dimensão do sonho e a fala do Espírito que de maneira muito especial sabe falar conosco. Gente que saiu da vontade de Deus e disse: tudo acabou. Não acabou. A tua atitude para com Deus pode fazer com que Ele continue caminhando na direção do sonho. Aleluia. Existem sonhos que parecem impossíveis e existem sonhos que parecem absurdos, que você ri do sonho. Eu quero orar por pessoas aqui que têm sonhos das quais você ri. Esse sonho, eu quero orar por você.
Aleluia. Se alguém mais chegou aqui desencantado com o sonho, vem aqui à frente em nome de Jesus, para que o Senhor renove as suas promessas na sua vida. Tente enxergar o sonho nessa noite do calabouço que você estiver, da prisão que você estiver, esquecido como estiver, mas fixe no sonho. Creia no sonho. Aqueles que podem adorar a Deus, porque não eram merecedores do sonho, mas Deus resolveu lhe dar um sonho, adore a Ele nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Sonhos em relação à obra. Há meninos literalmente aqui nesta noite com grandes sonhos de Deus, que Deus já lhe deu. Há rapazes, há moças, sonhos de obra. Gente que sonhou já sentado no púlpito da igreja, gente que está sonhando pregando, viajando para outros países, Deus cumprirá o sonho. Sonhos espirituais, conquistas aqui e agora, Deus as cumprirá. Não queime etapas no caminhar ao sonho. Não queime etapas. E tudo de bom e tudo de ruim que vier sobre você, se Deus foi quem deu o sonho, faz parte do projeto final. Aleluia! No meio do caminho tem gente que vai te fazer sofrer. Vai. Deus cumprirá com o sonho. E vá tomando consciência desde já. Aleluia. Quando você chegar lá e olhar para trás, não deixe que nenhum sentimento de vingança, de mágoa, domine seu coração. Quando chegar lá, entenda que você precisou passar por tudo aquilo que passou. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que quando chegar onde Deus disse que chegará, alguém vai ficar com medo e vai dizer: e agora? O que vai ser de mim? De tanto mal que eu fiz para ele ou para ela. Para esses, se surgir a oportunidade, você faça como José, diga: tenha calma. Aleluia!
Quando chega lá, lembre-se que Deus estará lhe colocando para servir, que Deus estará lhe colocando para abençoar. Quanto mais alto você chegar, mais servo tem que ser. Quanto mais você ganhar, com mais pessoas terá que repartir. Pastor Roberto está entre nós e vai orar por nós. Senhor amado, Pai eterno, te louvamos, ó Deus. Aleluia. Te adoramos, ó Pai. Toda glória ao teu nome, Jesus. Porque tudo é teu. A igreja é tua. O povo é teu. A estratégia é tua. O poder é teu. A glória é tua. A honra é tua. Mas a alegria é nossa. Deus. Deus. Porque tu operas o querer e o efetuar. Oh meu Deus, oh meu Deus, traga à existência aquilo que não existe. A tua palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Então Deus, faça prosperar o teu povo. Derrama a chuva seródia, a chuva temporã. Abre a porta. Estabeleça o caminho. Faça surgir aquilo que tu queres na vida de cada um. Repreende a enfermidade. Teus filhos que estão enfermos, outros que estão padecendo necessidades, seja aqui, seja aquele que nos vê através da televisão, da internet, que nos ouve através da rádio. Oh meu Deus, vai em cada lugar agora, em cada quarto, em cada cozinha, em cada sala. Oh meu Deus, naquele quintal, naquele terraço, debaixo daquele alpendre, ali debaixo daquela árvore. Deus, tu estás vendo alguém agora ajoelhado, Senhor. A lágrima correndo no rosto. Intervém agora de maneira sobrenatural. Opere agora, Pai. Derrama da tua bênção agora. E produza um milagre nesta vida. Despedaça o jugo do adversário. Invada este coração de paz, de gozo, de alegria, de confiança, de segurança. E que a fé cante na tristeza. E que seja fortalecido dando glória ao teu nome, Jesus. Então, meu Deus, enquanto aqui nós estamos, vai trabalhando na vida de cada um, Senhor. Te louvamos porque nós estamos aqui.
Te adoramos porque Tu és o nosso Deus, por tudo quanto Tu tens feito em nosso favor, em nossas vidas, é que nós Te pedimos e Te agradecemos, crendo e já Te agradecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode abraçar o seu irmão, a sua irmã, e dizendo: a bênção é nossa, porque Jesus está conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Então adore o nome de Jesus, porque Ele é Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Adore ao Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque nós temos um Deus grande, poderoso, eterno, terrível. Ele é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.